estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa produzido pela FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E hoje nós vamos conversar com o Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo, CAPESP. Vamos falar com Guilherme Nascimento, presidente do CAPESP, e que também preside a CCM, Comissão Consultiva Mista do IANSP, com o Cláudio Yamawaki, que também é do CAPESP e diretor do Centro do Professorado Paulista, CPP, e o Volney Silva, que é do CAPESP e também representa a CCM no Litoral Sul. A pauta, educação. Então vamos lá? Vamos conversar sobre educação. Venha com a gente. Olá, estamos aqui hoje numa conversa com o Guilherme Nascimento. O Guilherme Nascimento é presidente do CAPESP, Centro Associativo dos Profissionais de Ensino do Estado de São Paulo, e também preside a CCM-IANSP, Comissão Consultiva Mista do Instituto de Assistência Médica ao Servidor Público Estadual. Temos aqui também o Cláudio Yamawaki, que é também do CAPESP, e também é diretor do CPP, Centro do Professorado Paulista, e o Volney Silva, que é diretor do CAPESP e também representa a CCM no Litoral Sul. Tudo bom com vocês? Tudo bem. Tudo ótimo, bom dia. Bom dia, Gauzy. Uma alegria estar aqui com vocês de novo. Bom dia, vamos lá. Começando com você, Guilherme, que preside o CAPESP. O que é o CAPESP? Bom, Gauzy, o CAPESP é o Centro Associativo dos Profissionais de Ensino, uma entidade que congrega os diversos setores da educação dentro de uma só associação, tanto do serviço estadual como municipal, além dos pensionistas dessa área também. Além de atuarmos na área da educação, a nossa principal prioridade, nossa principal forma de atuação é na defesa da saúde e do funcionalismo público. Por isso a nossa participação dentro da CCM-IANSP, né? E nós temos participação de colegas do CPP, do CAPESP em diversas regiões, no ABC, no litoral, no Vale do Paraíba, na região de Campinas, na capital. E isso é um pouquinho do nosso trabalho, né? E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre educação. Para conversar sobre educação, vamos começar com um ponto importante. O governador do Estado de São Paulo ainda não encaminhou, mas já divulgou um projeto de recomposição salarial dos servidores do Estado de São Paulo, em que ele fala em 20% para militares, 20% para saúde, mais 10% para o resto, mas parece que não inclui aí os professores, né? Os professores veem um novo estatuto, uma nova forma de pagamento. Como é que vai funcionar isso? O que é que vocês acham disso? Bom, eu vou começar aqui, vou dar um palpite aqui, depois eu passo para o Volney e para o Claudião. Primeiro que assim, o governador soltou esse balão de ensaio no início de fevereiro, mas até agora não mandou para a Assembleia Legislativa. Então, a gente não sabe exatamente como é que vai ser essa questão dos 10%, né? Se vai ser extensivo à educação, se vai ser extensivo aos aposentados, ter essa certeza, aos aposentados e pensionistas. Mas o que também nos assusta é a promessa de uma nova carreira, né? Uma carreira que troca a segurança, né? Então, que rasga o Estatuto do Magistério, que foi feito já há mais de 30 anos. Mais uma vez é rasgado o Estatuto do Magistério, criado há mais de 30 anos, num amplo debate entre governo e a base dos professores, para criar essa nova carreira. Mas para falar dessa nova carreira, eu acho que seria bem legal. Eu estou aposentado, né? Mas tanto o Volney como o Claudião, eles estão na ativa ainda, então acho que seria muito interessante a opinião deles sobre essa possibilidade dessa nova carreira. Vamos lá, o Cláudio e o
e o Volney, né, para falar da carreira e também parece que da nova forma do ensino médio, da nova reorganização do ensino médio. Quem começa? Cláudio? Eu vou falar, assim, da questão do reajuste. O governador fez uma falácia, né? Ele fez uma brincadeira, jogou para a galera, jogou para a mídia para se promover. Porque, na verdade, existe um pano de fundo da questão salarial dos professores já há 5 anos que não se mexe no salário dos professores. Então, ele com o oportunismo de uma grande discussão que está sendo feita a nível nacional, existe a lei do piso salarial que o governo federal assinou e seja aplicada a lei do piso, ou seja, a lei do piso ela ajusta todos os salários em 33,24%, que foi o cálculo que foi feito a nível de piso salarial. Só que o governo do Estado ele não aplica esse valor há muito tempo. Ou seja, houve uma discussão em 2008 sobre nossos salários e foi aplicado vamos dizer assim, um docinho para todo mundo, uma meritocracia, que as pessoas são avaliadas conforme o seu desempenho. Isso daí vem prejudicando muitos professores, porque quando você fez as avaliações do passado, alguns professores avançaram alguns pontos na carreira, tá certo? E aí outros não tiveram nada, né? E aí muitos professores ficaram abaixo do piso. E o governo do Estado adotou ajustar os valores do piso através do salário base. Ou seja, há muitos anos o governo do Estado não mexe com a coisa da nossa carreira, que são as horas-aula. Ou seja, nós recebemos hora-aula, por exemplo, um professor em carreira inicial ou professor que não foi promovido pelas essas provas de mérito, hoje, as horas-aulas não passam de R$ 12 há muito tempo. Então, o governo do Estado não trabalha com índices conosco já há algum tempo, principalmente desde o fim do governo Alckmin até agora. Ou seja, nós estamos há 5 anos sem mexer nos salários. Ou seja, essa falácia que o Dória criou, de falar que vai dar 20 para a saúde, 20 para segurança, é uma coisa, e jogou para a galera que vai dar 10 para o resto das categorias de funcionalismo. Ou seja, ele não escreveu nada disso, ele não mandou projeto nenhum para a Assembleia, não mandou, nem desenhou como que vai ser isso. Algumas pessoas estão especulando que vai dar sobre o salário base e não vai fazer cálculo com os outros benefícios, que são as evoluções funcionais. Então, falando de carreira, Rossi, outra mentira que o seu Dória e o seu Rosselli, que é o secretário da Educação, pregaram no mês de dezembro, que eles iam dar um reajuste de 73% para a educação, para os professores, mas com uma condição, que se mude a carreira. É uma falácia também, porque ele quer que os professores recebam subsídios, e não mais salários. O que são esses subsídios? Os professores vão ser submetidos ano a ano sobre a sua produtividade através de algumas provas e alguns títulos. Ou seja, ele só vai mexer no salário dos professores aqueles que forem bem avaliados. Aqueles que não vão ficar fora. Aí, a grande reflexão que a gente faz sobre essa questão de carreira, como disse o Guilherme, que eles rasgaram o Estatuto do Magistério. Por que eles querem fazer isso? Porque eles não querem ter caixa para pagar os direitos dos professores sobre evolução funcional, sobre quinquênio. Ele não quer mais pagar isso, ele não quer mais pagar essa parte, que são direitos adquiridos. E eles querem que esses professores
daqui para frente, se aprovada a lei, que eles não mandaram ainda, eles querem pagar subsídio. E todo ano avalia esse professor. E como a grande maioria não vai participar desses subsídios, ou seja, todo mundo vai ficar com o salário base atual. Eu queria aproveitar e ouvir aí o Volney também na questão da reforma do ensino, especialmente o ensino médio. Volney, com você. Só uma coisinha em relação a essa discussão, né, do plano de carreira, uma observação é que, assim, tradicionalmente, os planos de carreira eles devem ser discutidos com o funcionalismo, né? E o que nos preocupa dentro deste contexto, Cláudio colocou muito bem, né? Um contexto de perda de direitos, né? Principalmente em relação às recentes reformas aí que houveram, né? A gente perdeu o direito à questão da falta abonada. A gente está vendo dentro de um contexto de perda de direitos. Então, essa falta de discussão com os professores no plano de carreira é algo que nos assusta. Hoje a gente não tem condição de falar, não, vai ser positivo, vai ser negativo, porque o plano de carreira ele envolve vários detalhes de interesse nosso e que a gente deveria ser chamado para discutir. Infelizmente, isso não está acontecendo. Vai ser enviado um projeto, né, para a Câmara, e este projeto, acredito eu, vai ser rapidamente aprovado, porque o interesse do governo é que seja aprovado com o mínimo de discussão possível. Então, essa é a minha preocupação. Inclusive, eu faço até um pedido, né, para a gente voltar a essa discussão depois que for apresentado este plano, para a gente entender exatamente o que né, existe aí por detrás. Então, é algo preocupante. Assim, é positivo no sentido de iniciar uma discussão, que eu acho que é importante, mas é negativo no sentido da gente não ter sido chamado para participar dessa discussão e opinar. Agendado. Bom, em relação ao novo... Aliás, essa questão que ele está discutindo no plano de carreira me lembra um pouco, parece que ele está adiantando algumas coisas do que seria a PEC 32, né? Reforma administrativa. Mas vamos lá, com você de novo. Então, o novo ensino médio ele é uma discussão já que vem de alguns anos, né? Foi aprovada 2, 3 anos atrás e agora ele está sendo efetivado. Então, na verdade, a ideia principal do governo é tornar o ensino médio. A gente sabe que há muitos anos ele não vem cumprindo a função que deveria, né? A gente tem um processo aí muito desgastante. No ensino médio a gente tem os maiores índices de evasão, a gente tem situações de abandono, né, dos alunos, e a falta, inclusive, de perspectiva, né? Para que serve o ensino médio? Então, a princípio, uma discussão em relação ao ensino médio para formar o cidadão, mas, assim, por absoluta incompetência, né, da gestão pública, isso não se efetivou. Então, bom, qual a alternativa? Vamos torná-lo, então, um preparatório para o mercado de trabalho. Então, essa discussão que está tendo agora. Qual foi o grande problema, ao meu ver? Hoje a gente tem um núcleo comum, né, de matérias e algumas que são optativas. O aluno ele vai ter a opção de fazer a escolha, né, das disciplinas que ele tem maior, digamos, lhe agrada mais. Então, o problema é que isso também não foi feito de uma forma, digamos, gradativa. Eu me recordo quando o aluno, a gente falou, olha, você vai ter que escolher, né, a disciplina. Ele falou assim, professor, o que eu escolho? Quer dizer, ele não sabia, ele não tinha informação suficiente para poder fazer a sua escolha. Então, esse é um ponto importante. Eu não estou nem discutindo se ele é válido, se não é, que maneira... são discussões, mas que tem que ser feitas de forma gradativa. Em educação, Góes, eu acho que isso é importante. Não dá para você assinar a lei hoje e amanhã já está valendo. Existe um processo. E esse processo ele tem que ser muito bem gerenciado, porque senão você não consegue colocar em prática. Então, nós, às vezes, eu acho que isso é um problema da educação brasileira. A gente tem boas ideias, mas na hora de colocar na prática, isso se perde. Então, é um pouquinho a minha visão aí desse novo ensino médio. Agora, sim, as escolas estão funcionando em tempo integral, né? Houve um aumento da grade, então terão mais aulas em horário. E, assim, a quantidade não necessariamente significa qualidade. Então, eu volto mais àquela discussão. Nós temos que fazer uma preparação para que, quando isso chegue na prática, o aluno não se desestimule ainda mais.
Precisamos mudar, claro, precisamos rever muitas coisas, a educação está passando por um processo de transformação, mas eu lamento que toda essa discussão ela seja feita de forma muito de cima para baixo. Então, essas são as minhas impressões iniciais em relação a isso. Eu vivi uma época em que a gente fazia o ginásio e depois escolhia se ia para humanidades ou se ia para a ciência, né? Então, eu me lembro de amigos que ficaram lá para medicina, para engenharia, etc. e tal. Eu escolhi o clássico, né? Já estava pensando em comunicação, jornalismo, etc. e tal. Claro que tinha falhas, por exemplo, né? Eu fui para o clássico, malemar sem fazer as 4 contas, né? Adicionar, diminuir, multiplicar, né? Acho que foi um erro. Acho que acertei bem no que eu escolhi, mas eu acho que depois, para a comunicação, eu precisava da matemática e não tive matemática na continuidade do ginásio, né? No ensino médio. Mas você colocou bem, eu acho que é muito importante a formação, não só para o mercado, mas a formação intelectual do sujeito, né? Ele saber para onde ele vai, o que ele vai discutir, que tipo de coisa ele vai querer para a vida, né? E foi falado aqui do Fundeb, eu vou aproveitar aqui o Guilherme, que está aposentado, e falar um pouquinho aí da questão do Fundeb e do aposentado, né? Porque o aposentado fez uma briga enorme. Por que o Fundeb não vai também para o aposentado? O Fundeb ficou só para os da ativa e no estado de São Paulo já estava se discutindo se era só para o professor ou se era para todos os profissionais da educação. E aí, Guilherme? Então, Gozzi, essa discussão assim, tremenda dentro da educação, né? Eu entendo, por exemplo, que o Fundeb tem que ser estendido para aqueles que trabalham no processo, né, de educação. E o processo de educação não é exclusivo de professor, né? É para todos, né? Todos que trabalham na escola, né? Então, é para o quadro de funcionários também, para a direção, para todo mundo. A participação dos aposentados, eu acho que é extremamente polêmico, né? Se nós tivéssemos um serviço, um sistema de aposentadoria com reajustes, né, valendo a isonomia, tal, esse problema estaria superado, porque os recursos da aposentadoria seriam de previdência seriam para isso, né? Acontece que nós não temos isso, né? Então fica assim, farinha pouco, meu pirão primeiro. Então, todo mundo, olha, então eu não recebo nada como aposentado, eu estou há 10 anos sem reajuste, então por que eu não entro no Fundeb? Né? Eu que dediquei 25, 30, 35, 40 anos para a educação, por que eu não posso entrar, né, ter uma fatia desse valor? Eu acho que é mais ou menos como o Volney falou, falta diálogo, falta seriedade, falta gestão, né? Se tivesse uma gestão de previdência séria, esse problema não existiria, porque nós teríamos os reajustes e o dinheiro que nós fizemos, o caixa da Previdência, estaria lá para isso, né? E diferente do dinheiro da educação, para quem está ativa, né? E quando você se aposentasse, tirando, e como o Claudião colocou, essa maluquice desse novo projeto de carreira, onde você tira toda a evolução funcional, evolução de tempo de serviço, e você troca por um monte de subsídio, isso vai resultar numa aposentadoria miserável lá na frente. Tranquilamente, isso vai resultar numa aposentadoria miserável. Se a aposentadoria hoje do professor já é ruim, daqui a 10, 15 anos vai ser muito pior. E aí essa discussão, se é que ainda vai existir esse fundo, né, daqui a 10, 15 anos, ela vai estar ainda mais intensa, porque fica uma necessidade. Então, eu acho que, como o Volney colocou, falta gestão na educação, falta gestão na Previdência e torna os problemas insolúveis. E uma coisa também importante, Gozzi, eu queria até dar um palpite, você falou da tua experiência no ensino médio, eu sou de uma geração seguinte, eu sou da geração que entrou no ensino médio durante o regime militar, né? E o meu ensino médio, eles também tinham, nos anos 70, a educação teve um momento, do mesmo jeito que o Volney colocou, sem discutir com ninguém, né, se reúne numa sala e falam, isso aqui vai funcionar. Então, nos anos 70, o ensino médio ele tinha um caráter profissionalizante.
Só que quando você entrava, fazia a sua matrícula na escola pública, muitas vezes você nem sabia que curso era esse que você ia fazer. E você só descobria ao final do curso. Isso aconteceu comigo. Só para voltar no assunto do Fundeb, o Gose, no nosso estado é uma vergonha o uso da verba do Fundeb. Ou seja, o governo do estado ele não põe 30% do que arrecada na educação. Tá? Ele não põe. Ele põe seus 27%, 26%. Ele usa mal o dinheiro que ele põe na educação. Muito mal. Outro dia, ele fez uma resolução que, para mandar dinheiro para as escolas, eles iam mandar pela APM, uma associação dentro da escola. Isso é uma vergonha, uma manipulação. Porque, vejam, o diretor de escola escolhe os seus pares para serem conselheiros da APM, seus diretores, e ele vai prestar conta, o diretor, de um dinheiro que é público. O Estado não faz o seu papel. Ele quer utilizar uma subestrutura, e aí, por exemplo, ele pega algum dinheiro para fazer reforma de escola do Fundeb. Ele pega algum dinheiro, ou seja, uma coisa maluca. E 4 anos atrás, o governo do Estado contratou uma empresa chamada Fundação Ayrton Senna para criar grade de 3 disciplinas novas que eles criaram na rede, que é projeto de vida, eletivas de tecnologia. Colocaram na grade. Ou seja, o que é colocar na grade? Colocaram como disciplina comum na rede escolar. Todo mundo teve que implantar isso. Quem é que vai lecionar isso? Todo mundo que está na rede. Ou seja, matou o professor especialista. Eu falei de uma experiência minha, o Guilherme falou de uma experiência dele. Na minha experiência, a escola começava a ajudar a gente a pensar um pouco, a ter ideias. Na escola do Guilherme, era perigoso ter ideias, era preciso acabar com esse negócio de escola, tem que pensar. Houve ainda uma tentativa de sair disso. Agora, com a atual presidência, Volney, parece que a escola não pode pensar de novo, né? Pensar é perigoso, é isso? É algo interessante, porque a escola ela está dentro deste contexto social que nós estamos vivendo, né? Então, essa polarização que existe na sociedade, ela reflete dentro da escola. E a gente percebe muito claro, né, entre os próprios colegas professores, que tem muitas questões assim ainda mal resolvidas, digamos assim, né? A nossa sociedade, tradicionalmente, ela tem ali um grupo mais conservador e que esse grupo, de vez em quando, ele se manifesta, né, com maior intensidade. Isso acontece dentro da escola, realmente. Então, você tem grupos de professores um pouco mais, digamos, que tem uma discussão um pouco mais moderna, né, com uma visão um pouco mais democrática da sociedade, e você tem alguns ainda que ainda defendem algumas coisinhas meio estranhas, né? Mas, assim, eu percebo que hoje esse discurso é assim, muito superficial, né, eu diria, porque não é nem questão de ser de direita ou de esquerda, mas é um discurso muito superficial, que não envolve realmente, que lança frases, mas que não mede as consequências dessas frases, né? Então, felizmente, eu percebo que está tendo um movimento muito positivo, em que as pessoas estão percebendo que isso tem um limite. Então, na escola, e isso chega até os alunos também, hoje já não se discute mais tanto, esse professor está querendo fazer minha cabeça, né? Isso já percebemos que não tem mais, isso não cola mais. E a gente está vivendo também, o contexto da pandemia trouxe muita coisa interessante, a gente percebe que a vacina também, ela teve um resultado positivo, enfim, infelizmente, nós tivemos que pagar, né, para ver o que significa esse discurso todo na prática. Isso foi muito triste, mas, ao mesmo tempo, percebo que hoje a gente começa a ter uma percepção um pouco melhor disso e os resultados disso.
Então, foi uma experiência ruim, mas que acredito que agora a gente está começando a clarear um pouco o que significa a gente ter um governo que não tem menor preocupação com a vida, que não tem a menor preocupação com os princípios democráticos e, principalmente, né, Góes, com a vida social, com os respeitos, né, as diferenças. Então, foi uma experiência que eu acredito que a gente precisava passar para poder, hoje, a gente estar um pouquinho mais, respirando um pouquinho mais nesses ares aí de mudança. Muito bem, nosso programa está chegando ao fim. E eu vou dar 15 segundos para cada um fazer a sua despedida aí. É pouco tempo, mas é o tempo que o programa tem. Começando, Guilherme. Bom, agradecer o convite, e eu acho que hoje aqui a gente bateu um papo muito bom sobre escola, sobre educação, sobre funcionalismo público. Um abraço. Eu quero agradecer a federação por esse convite, ao Góes, que é o dirigente, ao Guilherme, ao Vonei, a oportunidade de a gente expor algumas das minhas ideias, que são ideias sobre a rede estadual de educação, que é uma lástima. Obrigado, Góes, pela oportunidade. Um abraço para os meus amigos Guilherme, Cláudio. A gente está um pouco distante, né? Mas tenho certeza que em breve a gente podemos trocar esse papo um pouquinho mais próximo um do outro, né? Grande abraço para vocês. Nós é que agradecemos a presença de vocês, em nome do pessoal que está assistindo o programa. Essa conversa sempre é muito importante, e como eu acho que foi o Cláudio que falou, vamos ver o que o governador vai encaminhar e nós voltaremos a conversar aí com o CAPESP. Tá bom? Grande abraço para todos vocês e obrigado. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, que é produzido pela Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, FESPESP, e que conversa com você, cidadão, servidor público, sobre cidadania e serviço público, e que está todos os domingos às 21 horas, com reprise aos sábados a partir das 15 horas. Venha conosco e até o nosso próximo programa.